Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, começando mais um videozinho aqui no canal Outros Caminhos. Eu sou o Elvis Giacomini e hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho como se preparar para morar fora do Brasil. Se você aí está pensando em deixar o Brasil e morar em outro país, eu vou tentar dar umas dicas aqui em como você se preparar melhor para quando você chegar no outro país você não se sentir tão fora da sua realidade. Então vem comigo que eu vou falar para vocês as dicas bem importantes e a última dica vai ser a mais preciosa de todos. Se você já é inscrito no canal, valeu aí, já deixa um like, já compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, considera se inscrever no canal, dá essa força pra gente, confere aí o nosso conteúdo. Tem muita coisa legal sobre as nossas caminhadas aqui na Inglaterra. Nós fazemos um bocado de coisa aqui, já fomos para alguns lugares da Europa, então confere nosso canal, se inscreve, dá essa força para esse canal crescer cada dia um pouco mais. Então, chega de blá blá blá, chega de enrolação e bora logo para esse vídeo. Então, para começar esse vídeo, galera, eu quero abordar e frisar quais são os seus objetivos e quais são os seus motivos para deixar o Brasil ou para quando você deixar o Brasil. Porque tem muita gente que vem para cá e se depara com um monte de oportunidades, com um monte de coisa para fazer, um monte de tipo de trabalho e acaba ficando perdido. E muita gente sai do Brasil porque o Brasil não presta, o Brasil só tem corrupção, o Brasil é ruim, só vê coisa ruim no Brasil. E aí não tem um motivo assim firme, bom, para sair do Brasil, a não ser essas coisas que é a realidade para todo mundo. Eu vejo muita gente infeliz morando aqui, que às vezes falava muito mal do Brasil quando estava no Brasil, e aí chega aqui e aí começa a ver todas as dificuldades que tem aqui também, e aí começa a achar o Brasil maravilhoso. Aí fala que o governo do Brasil é bom, as leis do Brasil são melhor, porque aqui tem burocracia, aqui as coisas são bem certinhas, não tem muita brecha para você furar fila, passar um caminho. Se você for fazer as coisas dentro da lei, como eu acredito que seja o certo, é um pouco burocrático as coisas, não é tão simples assim quanto parece. Então as pessoas vêm aqui sem objetivo definido, sem motivos assim fortes para ter saído do Brasil, era mais uma vontade, uma futilidade só de morar fora do Brasil. Então as pessoas chegam e acabam ficando um pouco perdidas e acabam falando mal daqui e idolatrando o Brasil, a outra parte. Não que não se deva idolatrar o Brasil é fantástico, eu amo o Brasil. Mas as pessoas vêm aqui e aí começam a falar mal daqui, começa a achar que o lugar não é legal, que não tem nada a ver, sabe? Mas também não vão embora, e aí ficam aqui falando mal e também não saem daqui. Aqui tem muita oportunidade e tem muita oportunidade boa, mas também tem muita concorrência, principalmente pelas oportunidades boas. Então, se você vir para guardar dinheiro, faça isso acontecer. Se você veio para estudar, faça isso acontecer. Se você veio para ter uma vida melhor, para comprar uma casa, para construir uma família aqui, faça isso acontecer. Foque no objetivo. Tenha esses objetivos definidos quando você sair do Brasil. Tenha os seus motivos fortes, estruturados para quando você vir para cá. Porque depois que você vem para cá, é correria, é correria. Você vai estar correndo atrás de trabalho, você vai estar correndo atrás de pagar suas contas, você vai estar correndo atrás de mandar dinheiro para o Brasil, de guardar dinheiro. Se você já tiver isso, quando você chegar aqui, eu te garanto que vai ser muito melhor, porque você já vai ter destino para o seu dinheiro, você já vai ter um motivo para acordar cedo todo dia e correr atrás. Então essas coisas são primordiais na hora de você estar correndo atrás de alguma outra coisa. Essas coisas vão te dar mais força também para quando você se lembrar da família que ficou lá no Brasil, quando você se lembrar dos amigos que ficaram lá no Brasil, para quando você se lembrar da vida boa e tranquila que você tinha no Brasil, seja se você for ficar só por um período curto aqui, ou se você vai tentar fazer a sua vida aqui e não voltar mais para o Brasil. Essas coisas vão te manter vivo, vão te manter com foco e vão te manter com um propósito mais fixo, mais estruturado, mais real. Outra coisa, galera, é vocês terem o básico já preparado quando vocês saírem do Brasil. O que é o básico? Tem muita gente que vem para cá, por exemplo, como turista,
aí fica aí 3, 6 meses como turista legalmente, trabalhando ilegal, e aí vence o visto de turista. Em vez da pessoa fazer o certo e sair do país, ela fica aqui legal, vai trabalhando ilegal, vai arrumando maneiras, né, de ganhar dinheiro legalmente, né, daí não paga imposto, não faz as coisas certinhas como deveria ser. Não estou falando que o sistema é perfeito aqui e que às vezes dá raiva de pagar imposto, às vezes dá raiva porque você paga bastante imposto aqui também. Mas tem gente que não tem esse básico, não tem o visto básico, não tem nada para um futuro ter as coisas resolvidas. Tem gente que vem, aí fica ilegal, ou vem com visto e daí depois aplica outro visto só para poder ficar no país enquanto está esperando a decisão do governo. Então isso é uma das coisas que você pode vir já pré-preparado. Procure sobre como aplicar para um visto para você ficar permanente quando você estiver aqui. Tem vistos que dá para você fazer metade lá no Brasil e metade quando você estiver aqui. Eu já falei um pouco sobre como emigrar legalmente para a Inglaterra num vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês verem. Então tem muitas coisas que você já dá para você ir vendo, já dá para você ir se familiarizando, dá para você ter um passo à frente antes de você botar os pés aqui na Inglaterra definitivamente. Sem contar que, assim, eu acredito que tem muito trabalho legal ainda, e até relativamente você consegue encontrar. Eu não sei como é que é viver ilegal em outros países, mas aqui na Inglaterra o cerco ele tá fechando cada vez mais o governo ele tá batendo em cima das empresas, botando multas pesadas para quem contrata pessoa ilegal, para quem trabalha com pessoa ilegal. Então eles estão tentando fechar cada vez mais para mitigar essa questão da ilegalidade aqui no país. Outra coisa que também é um pouco básica, assim, que dá para você vir já um pouco preparado, é a língua, é o inglês. Você não precisa ter um inglês avançado, top, ser fluente, né? Não precisa ser o mestre do inglês, saber tudo. Até porque você ficou a vida inteira no Brasil aprendendo vocabulário, aprendendo regra gramatical, aprendendo gírias e tudo mais, e às vezes você ainda ouve coisas que você não sabe. Então imagina você ir para outro país ou tentar aprender outra língua sem saber nada. Leva muito tempo, mas dá para você saber o básico do básico pelo menos é importante. Acredito que seja acessível hoje, porque tem muito curso online, tem muita coisa acessível para você aprender ali pelo menos o básico, de se virar, de se portar, de pedir coisa, de achar localização. Enfim, tem muita coisa que você pode pré-preparar para vir para cá, antes de vir para cá. Então o inglês é uma delas. E eu já falei em outros vídeos aqui também. O inglês vai tirar você daqui, de emprego ruim, de subemprego, e vai te levar para um emprego mais tranquilo, que vai te deixar numa posição melhor, que vai te colocar em conexão com outras pessoas, que vai te ajudar a fazer um networking, vai te elevar o padrão de como você pensa, de como você faz as coisas, de como você se porta, de como você pergunta as coisas. Então é muito importante você focar nisso. Eu sempre falo isso, o inglês é ótimo, é primordial. Não só para quem for vir para a Inglaterra que fala inglês, quem for para os Estados Unidos que fala inglês, mas para a maior parte do mundo vai ter alguém que fala inglês. Então, o inglês é essencial. E usem também, galera, as ferramentas que tem na internet para você conhecer o lugar que você for. Se você for para uma cidade que você tem amigos ou família, fica mais fácil porque eles podem te mostrar, podem te dar dicas. Isso é fantástico. É uma coisa que eu não tive quando eu vim para cá. Agora, se você for sozinho para uma cidade desconhecida que você não sabe muita coisa, a internet está aí. Pesquisa, grupos de pessoas. O Facebook está cheio de comunidades, brasileiros na Inglaterra, brasileiros em Londres, brasileiros nos Estados Unidos, brasileiros aqui, brasileiros lá. Então é legal vocês entrar nessas comunidades, dar uma sondada, ver se tem alguma informação legal. É muito importante vocês filtrarem também essas coisas, porque tem muita baboseira escrita na internet. Mas sempre tem alguém sensato também falando coisa legal. Talvez você entre em contato com a pessoa, faz umas perguntas, sem ser muito invasivo, você vai conseguir alguma coisa. Tem muita postagem na internet, páginas na internet que fazem avaliação das cidades também. E tem o Google Maps.
Por que que eu acho o Google Maps uma coisa interessante? Quando eu vou para algum país, visitar alguma cidade ou qualquer coisa que seja, eu uso muito o Google Maps, eu uso o Street View, que dá para você ver literalmente, por exemplo, onde o ônibus vai parar, aonde você vai pegar o ônibus, aonde você pode estacionar, aonde você pode caminhar, os acessos às coisas. E o Street View é uma baita ferramenta para quem quer mudar para algum lugar desconhecido, para você conhecer os melhores pontos da cidade, conhecer os bairros, conhecer a distância de um lugar que você pretende morar até no centro, meios de transporte. Então, acho super interessante vocês usarem essa ferramenta. E por último, das coisas que você pode preparar para vir para cá, de básico, é você ter um lugar para morar. Que nem eu falei antes, se você vier para casa de um amigo ou de uma família, você vai ter uma estrutura. Mas se você for meio aventureiro aí, meter o doido igual eu fiz, que vier só com uma mala e não conhecer ninguém no país ou na cidade que você for morar, eu aluguei um quarto pela internet. Então eu entrei, pesquisei lá no Google sites que alugavam casas e quartos aqui na Inglaterra. Aí procurei lá um quarto legal que eu gostei, perto do centro, usando o Google, usando o Google Maps, usando o Google Street View para ver a distância do quarto para o centro. Porque querendo ou não, a maioria das coisas elas ficam no centro da cidade, então eu queria morar perto do centro no começo, para mim ficar perto das coisas, porque eu não sabia como funcionava muito bem, né? Então eu já aluguei pela internet esse quarto, entrei em contato com a pessoa que alugava o quarto, né? Peguei os dados bancários, já garanti um mês ali do quarto, ou 50%, não me lembro, e paguei os 50% quando eu cheguei. Mas quando eu vim para a cidade que eu moro na mesma cidade até hoje, eu já tinha um lugar para ir. Então, saí da estação de trem, caminhei, já sabia mais ou menos como chegar, né, lá na casa que eu tinha alugado o quarto, porque eu já tinha visto antes na internet. Cheguei lá, esperei o dono da casa chegar, pronto, entrei no quarto, já tinha um lugar para mim ficar, para mim passar a noite. Tava um frio porreta naquele dia que eu me lembro, acostumado a viver no calor no Brasil, cheguei aqui, tava um friozão. Então, eu já estava tranquilo, porque eu já tinha um lugar para morar, já tinha um lugar para dormir, tinha um mercadinho ali perto da minha casa. O primeiro dia foi super tranquilo. Meio assustador, mas foi tranquilo. Galera, a terceira coisa eu poderia ter incluído ali no segundo tópico que eu falei sobre o básico de você ter preparado para quando você vir para cá, que é ter uma reserva de dinheiro. É muito importante. Por que que eu não coloquei lá? Porque é muito relativo como você vai fazer as coisas e de como é a sua atitude perante as situações. Eu mesmo, eu fico às vezes na balança entre arriscar tudo aí para fazer alguma coisa dar certo e sempre ter uma reservinha de dinheiro para caso as coisas derem errado. E eu então nunca boto tudo que eu poderia naquela coisa. Mas no final, eu sempre fico com essa opção de ter uma reserva de dinheiro. Então, por exemplo, quando eu vim para cá, eu trabalhei bastante, eu vendi o carro que eu tinha, vendi as coisas que eu tinha no Brasil, peguei ali fundo de garantia, as minha poupança, minha reserva e vim para cá. Então, quando eu cheguei aqui, eu deixei um bom dinheiro guardado no Brasil, mas eu já cheguei aqui com o dinheiro suficiente para pagar 4 meses de aluguel e para mim comer por 4 meses também, estimando mais ou menos. Então eu tinha roupa, eu não precisava comprar roupa, é isso que eu quero dizer. Só precisei comprar uma roupa de frio um pouco melhor. E eu tinha ali o aluguel e a comida paga por 4 meses. Então eu estava tranquilo, eu tinha um lugar para morar, eu estava legalmente no país, eu sabia como terminar de fazer a minha documentação para trabalhar legalmente e eu tinha dinheiro para comer. Então, eu tinha tempo, eu não precisava entrar em pânico se as coisas não dessem tão certo logo de começo. Então, eu comprei uma bicicleta, conheci um pouco da cidade, conheci onde eram os mercados, e também já fui atrás de emprego já no terceiro, quarto dia que eu estava aqui. Eu já fui atrás de emprego, já fui atrás de resolver as minhas coisas, de correr atrás das coisas. E mesmo assim, depois de uma semana e meia, eu já consegui um emprego. Então, o dinheiro que eu tinha guardado, eu praticamente nem gastei não tendo um emprego, porque como eu recebia semanalmente, eu já estava recebendo, já estava com grana. Eu já começava a usar essa grana para pagar minhas contas, para comer, para comprar as coisas que eu queria, e a minha reservinha estava lá. Mas eu fiquei muito, muito, muito mais tranquilo com a reserva que eu tinha, porque eu não tinha pressão de arrumar um emprego, eu não tinha pressão de fazer as coisas dar certo assim a qualquer custo. Então eu tinha ali
uma brecha, um gap ali para mim respirar e falar, não, tá tudo tranquilo, ainda dá tempo de fazer as coisas acontecerem. E se não desse tempo, eu tinha dinheiro para voltar embora pro Brasil também. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas veja só, isso só foi possível porque eu fiz o exercício lá do primeiro tópico que eu falei, de planejar e de ter os meus objetivos bem definidos. Então eu guardei dinheiro, eu sabia quanto que ia ser o meu custo de vida, eu sabia quanto que ia ser as coisas, o meu aluguel, as coisas do mercado, eu sabia que eu não ia gastar com carro, com combustível, apenas com o transporte, se fosse necessário. Tudo isso só foi possível porque eu guardei dinheiro, fiz o planejamento e eu tinha os meus objetivos do que eu queria. Viu porque é importante você definir as coisas, ter a visão adiante do que você quer, porque isso já vai te dar uma base fixa, preparada para você dar um passo acima. E se você precisar dar um passo para trás ou permanecer no mesmo lugar, você vai estar tranquilo, você vai estar estruturado, não vai ter pânico, você vai ficar tranquilo. Então, pensa muito nisso, salva uma graninha antes de vir para cá, não vem na loucura não. Dá para vir, dá para meter o peito, ser corajoso? Dá, mas pode ser que seja um pouco mais difícil. Se você tiver uma graninha, eu sei que o dinheiro é muito relativo para todo mundo, mas se você tiver, para você poder ficar um pouco mais tranquilo, é muito bom, que vai te ajudar em muita coisa, inclusive no psicológico. E falando em psicológico, galera, isso é a coisa mais importante que eu posso dar de dica para vocês se prepararem quando for mudar de país. Isso ninguém me falou, isso ninguém me orientou, isso eu não tinha muita ideia de quando eu saí do Brasil e foi uma coisa que eu só percebi depois de um tempo. Depois de um tempo, enfrentando perrengue, correndo atrás de coisa, suportando aí o fato de ficar sozinho, de ficar longe da família, de ficar longe dos amigos, de mudar drasticamente o estilo de vida, de mudar o clima, enfim, de uma mudança drástica que às vezes o seu psicológico pode não estar preparado. Então é uma coisa que as pessoas não falam, que as pessoas não abordam, e tem muita gente que pinta o fato de morar fora do Brasil como uma coisa maravilhosa, fantástica, que é tudo lindo. Você vai ir para lá, você vai ficar rico, Brasil é uma bosta e não sei o que lá e blá blá blá. E não é assim. Sim, você só vai perceber depois que você estiver aqui, porque quando você vai mudar do Brasil, você vai estar ali na empolgação, arrumando as coisas, empolgado, sair, conhecer coisa nova, conhecer gente nova, conhecer lugar novo. E às vezes as coisas não são tão assim também. Porque você, como eu falei, você vai estar longe da família, você vai estar longe dos amigos, vivendo uma nova realidade, vivendo uma nova cultura. Você vai estar resolvendo um monte de coisa nova. Dependendo de como for sua imigração, se você vier só para estudar, pode ser que seja diferente, porque você vai estar no meio de monte de gente que só vai estar estudando. Não que estudar seja fácil, mas que vai estar estudando, vai estar socializando a todo tempo. E aqui, a pessoa que vem para imigrar e que vem principalmente sozinho, tá começando a vida de novo, tá dando os primeiros passos, fazendo as primeiras coisas tudo de novo. Porque você tem que, por exemplo, tirar a habilitação daqui. Então você tem que tirar a habilitação de novo. Você vai começar num emprego, no subemprego. Você vai estar ali. Quando você começou a trabalhar a primeira vez, então você vai estar fazendo serviços muito básicos que você sabe que tem a capacidade de fazer melhor. Só que você não tem histórico aqui, você não sabe como o sistema funciona aqui, o sistema de emprego, o sistema de hierarquias funciona aqui. Então você vai estar recomeçando a sua vida profissional, você vai estar recomeçando a sua vida estudantil, você vai estar recomeçando a sua vida social também. Então é muito recomeço para uma coisa só. E se você vier sozinho, como eu falei, igual eu fiz, pode ser que seja mais pesado ainda a carga emocional que você tenha que aguentar. E eu já vi relatos de gente no YouTube, nas outras redes sociais aqui vizinhas, e conheço, assim, pessoalmente eu conheço pessoas que estiveram ou que estão ainda com depressão aqui, porque as coisas não saíram como ela imaginava na cabeça dela, ou que as coisas não aconteceram tudo perfeitamente, ou que ela não conseguiu evoluir aqui no país por algumas dificuldades que ela enfrentou. Então essas coisas ninguém fala, ninguém enfrenta essa realidade que é de vir para cá e recomeçar tudo de novo. Então eu friso sempre, pode ser que sim, você tenha uma mentalidade mais forte, você não se importe com nada, você consiga administrar melhor essas emoções.
Mas eu tive uma queda ali num momento que eu tive que procurar um psicólogo, eu tive que conversar com algumas pessoas para mim me reencontrar ali e entender que era uma fase que eu estava passando. Pode ser que seja um problema já recorrente? Pode ser. Mas pode ser que toda essa pressão também foi desencadeada por toda a pressão que você coloca em você mesmo aqui, ou que você fica com medo, às vezes, de as coisas não dar certo, porque você está longe de todo mundo. Mas eu recomendo, assim, extremamente, se prepare psicologicamente. Pense bem, você vai ficar longe dos seus amigos, você vai ficar longe da sua família, você vai ficar longe da sua zona de conforto, você vai estar numa terra estranha, e que não vai ter muito recurso para você correr, e que vai depender muito de você mesmo e só de você para as coisas darem certo. Eu não quero dizer que aqui não esteja gente boa, não esteja gente legal, que você não vai fazer amigos e que não vai ter gente que vai te ajudar. Muito pelo contrário, tá? Muito, muito, muito pelo contrário. Eu encontrei pessoas aqui que foram assim essenciais na minha vida, tanto brasileiros como de outras nacionalidades. Então você vai achar pessoas realmente boas e eu sou extremamente, extremamente grato a essas pessoas que me ajudaram e que me ajudam ainda até hoje de uma forma ou outra, sabe? E hoje eu tenho o prazer, eu digo o prazer de ajudar outras pessoas que estão aqui ou de pessoas que estão chegando. Eu realmente eu tento fazer esse esforço para ajudar elas, porque é muito bom você ajudar, e eu sei o quanto é difícil, porque eu passei muita dificuldade aqui sozinho. Mas vai depender de você, porque não adianta as pessoas te ajudarem, as pessoas te darem uma força, as pessoas... Não vai adiantar nada se você não fazer, se você não tiver com a sua cabeça boa para fazer tudo isso. Eu tenho certeza de que se você está passando por isso, ou se você já passou por isso, por algum problema psicológico, você vai saber exatamente do que eu estou falando. E eu aconselho que se você precisar, né, pode chamar aqui no canal, pode mandar uma mensagem lá no Instagram que a gente bate um papo, ou procura alguém realmente profissional nessa área para te ajudar. Então é isso, galera. Olha, esse videozinho eu achei muito legal, achei muito importante fazer para dar essas dicas para quem está saindo do Brasil. São dicas básicas, mas que muita gente não pensa em relação às pequenas coisas, que são as que mais fazem diferença quando você vem aqui. Acredite, porque você vai ter que começar do zero, então se você tiver o básico, a base preparada, vai ser outra realidade para você. Outra realidade mesmo, eu tenho certeza que você vai me agradecer por você ter feito aí esse exercício de ter essas coisas básicas preparadas. Se você gostou dessas dicas, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, por favor, o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram dessas dicas. Se você mora em outro país, já passou perrengue, já passou por problemas, deixa aí também o que vocês passaram e quais foram as medidas que vocês usaram para remediar os problemas e como vocês se prepararam para sair do Brasil e enfrentar uma nova vida numa terra desconhecida. Galera, obrigado aí por quem assistiu o vídeo até o final. Para quem gostou desse vídeo, deixa um like, deixa uma força aí para o nosso canal crescer cada dia um pouquinho mais. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, confere nosso conteúdo, tem muita coisa legal ainda vai vir aqui nesse canal. A gente pretende fazer mais viagens, sair mais para a natureza, então tem bastante coisa legal que a gente tem programado, que está vindo. Os nossos vídeos saem uma vez por semana, porque tem que conciliar trabalho, tem que conciliar nossas atividades, tem que conciliar um pouquinho de tudo. Então compartilha esse vídeo também, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações, dá essa força aí pro canal crescer. Então é isso, galera, muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber.
Perigo é se encontrar perdido, deixa ser tecido, um olhar não vê. Bom mesmo é ter sexto sentir, sair distraído, espalha bem querer.